em tudo. Mas aqui é a casa de Deus, não é? Não pode ser diferente. Toda a construção da terra é construção divina, porque todos nós estamos a serviço do que é divino. Nós podemos até não ter uma missão gloriosa, muito destacada, mas nós temos uma missão primordial, todos nós, de modo geral, que é nos iluminarmos, né? Ah, eu não tenho missão. Tem. A gente tem missão de se auto-iluminar e de se auto-esclarecer, de dar frutos, né? De florir, de florescer no mundo. Essa época de Natal é uma época muito sensível, né? A gente fica às vezes lembrando da nossa infância, né, da família, principalmente quem está fora de casa, assim, da casa que nasceu, né? E hoje, quando a gente vinha chegando aqui ontem, tem um cartaz bem grande, assim, bem perto assim da cidade, não sei de qual lugar, mas quando a gente vai chegando aqui, que diz Feliz Natal, Jesus, bem grandão assim. Deu assim uma emoção, digo, puxa vida, a gente está comemorando o aniversário do espírito mais nobre, né, que chegou na Terra, o divisor das épocas. E aí hoje nós fomos num lar de velhinhos, que a minha filha costuma ir com as crianças, e lá foi que me deu emoção. Quantas pessoas reunidas, mães com crianças de todo tamanho, pequenininho, e, e eles estavam assim num círculo, e dá para você ver a emoção daquelas pessoas. Mas de repente, uma senhora deu ela deu um grito que era um gemido da alma. Minha família, meus filhos, meus netos. E as lágrimas começaram a cair nela e em mim também. E depois eu vi um senhor que estava até acompanhado da esposa. Achei legal, João, cabe casal lá, a gente pode ir. A gente anda pensando num lugar para ir. Bacana. Tá, não. Te espera mais um pouquinho então, mas é um lugar legal. E tinham assim uns 3 casais. Achei tão bonitinho eles ali. De repente eu olhei para aquele senhor e as lágrimas estavam caindo. Talvez também lembrando dos seus netos, né, de sua família. Depois eu me aproximei da senhora, que estava lembrando dos filhos, dos netos, da família, e falei com ela, desejei Feliz Natal, e a enfermeira falou, ela acabou de perder o esposo. Então ela está muito sofrida. Junto o Natal, junto às perdas, junto às saudades, realmente o quadro foi emocionante e ao mesmo tempo assim de chamar assim a nossa atenção para a realidade da vida. Falar de Jesus é falar talvez da maior esperança, assim de um céu enorme de esperança, porque nunca nós ouvimos tanto falar do trabalho missionário de Jesus, como a gente ouve agora. De todas as maneiras, parece que nós estamos prestando mais atenção nas coisas do céu. E ter um mestre. Gente, falar de Jesus é uma coisa tão grande e tão emocional que a gente pode usar até assim uma comparação, né? De um conceito de beleza, segundo alguns filósofos antigos, a beleza. Algo belo, a gente olha e se encanta, mas geralmente uma peça, uma obra de arte que a gente vê no museu, ou que a gente pode ver no céu, no pôr do sol, é algo tão belo que a gente não quer ter para nós, né? A gente quer que fique exposto, para que todo mundo possa sentir o efeito daquilo ali. Então Jesus é algo assim, é tão grande que não se tem, eu, por exemplo, fico procurando os adjetivos para colocar nesse Senhor, nesse nosso mestre. E fui procurar os adjetivos que nós poderíamos dar para Jesus. Só no Evangelho tem mais de 320 termos
para se designar Jesus na sua grandeza, na sua magnitude, no seu caráter divino, mais de 320 nomes diferentes. Então, eu tentei listar, mas imagina falar para vocês de 300 e tantos nomes, né? Cuidador, pastor, príncipe da vida e da paz, pão da vida, luz, tantos e tantos adjetivos que tem para Jesus. O trabalho de Jesus é um trabalho profético, nos sermões, nas parábolas, naquelas conversas na casa de Pedro ou na casa de Lázaro com Marta e Maria, tudo era profecia. Ele profetizou o tempo inteiro. Essas profecias que agora a gente se encanta e fica tentando dar vida ao personagem que passou por aqui e deixou tudo isso escrito. Então, as profecias de Jesus, elas poderiam cobrir as nossas necessidades de maneira geral, né? Porque está tudo ali. A gente pega o Evangelho e está tudo escrito para a gente viver. Então, o nome é Jesus de Nazaré. Sabe por que Jesus de Nazaré? Porque naquela época que ele viveu, não existia sobrenome. Então, era o nome com o nome do pai ou o nome da cidade. Então, Jesus de Nazaré, porque lá ele nasceu. Ou Jesus o Nazareno. Ou Jesus o filho de José, ou filho do carpinteiro. Então, era o sobrenome dele. Na Bíblia, procurando sobre o que de tão intrigante Jesus fez e falou, ele falou de quase tudo. Tudo que ele falou foi misterioso, intrigante, excepcional. Mas como me encanto muito com o reino de Deus, eu trouxe uma palavrinha sobre o reino. Porque ele falou mais de 100 vezes nos seus 3 anos e meio, sobre o reino de Deus ou sobre o reino dos céus. Ele colocou isso com muita propriedade. E naquela época, por mais que as pessoas talvez tentassem entender o que era isso, mas era mais difícil do que agora. Agora é tão comum que todo mundo fala na reencarnação. Já viram? É natural, virou nas telas de Hollywood, nas novelas, e qualquer pessoa, até que não é espírita, diz não, na outra encarnação, tarararará, e completa o que é que quer fazer, né? O que é que quer ter, como é que quer vir, cada um faz a sua escolha, de tão comum que ficou a imortalidade da vida a partir da estada de Jesus aqui. Mas para nós espíritas, nós somos aquinhoados de uma grandeza, de uma quantidade de ensinamentos que talvez nem os espíritas consigam ainda assimilar esse acervo, esse tesouro. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos talvez a maior descoberta e viagem para o reino, né, que ele tanto falou e que ele tanto esclareceu e que ele tanto nos convidou a prestarmos atenção nas coisas do céu. São 28 capítulos, eu não estou falando nada novo, estou repetindo o que todo mundo sabe. São 28 capítulos. O maior capítulo do Evangelho é o de número... Não, primeiro o de número 2, que vai ser aquela fala quando ele disse a Pilatos que o reino dele não era desse mundo. Pulando para o 3, a gente vai encontrar que há muitas moradas na casa do meu Pai. Seguindo adiante, nós vamos chegar no capítulo de número 5, que é o maior capítulo do Evangelho. E o de número 6 é o Cristo Consolador. Não preciso falar dos 28, mas pontuar esses, porque no de número 6, Jesus, o Kardec, com a sua equipe de espíritos luminosos, vão trazer os motivos da gente estar na Terra, um planeta que é de provas e de expiações. Ele faz um mapeamento dessa vida e da vida passada. Não tem como a gente não entender, né, o motivo da aflição que rege as nossas vidas aqui.
E no de número 6 é o menor capítulo do Evangelho. Olha que coisa. O de número 5 abriga todas as dores. Em qualquer lugar da terra, onde tiver uma luz acesa dentro de uma casa rica, pobre, casebre, uma casa que viaja no carro, vão ter os mesmos anseios. Os mesmos. Os problemas são exatamente os mesmos. E as alegrias também. Pode ser em qualquer lugar do mundo. No de número 6, tem 5 falas do Espírito da Verdade. Ou de verdade, como queiramos. 5. E são 7 no total. A outra fala vai estar no prólogo do Evangelho segundo o Espiritismo, e a outra fala vai estar no capítulo de número 20, Trabalhadores da Última Hora. Então, nós temos aí uma riqueza. O meu reino não é desse mundo, e ele queria que a gente entendesse isso. Agora, com o Evangelho, fica fácil. A gente lê, e quando vai olhar as novidades dos satélites de alta resolução, ou quando a gente vai saber da história do telescópio Hubble, parece que o céu ficou perto, não parece? Ou eu não sei se a Terra sobe de vez em quando e a gente fica no céu, ou mais perto do céu. Porque ficou claro o entendimento de que as coisas necessárias não são daqui. Nós não precisamos de muita coisa, porque quando a gente sair daqui, a gente não vai conseguir levar nada. Então, preste atenção, ele dizia, nas coisas que não vão ser consumidas, né? Que não vão ser perdidas, que não vão ser destruídas. Faça o seu tesouro enquanto estiver aqui, porque a Terra é o lugar ideal para a gente fazer tesouro espiritual, moral, emocional. Então, esses capítulos, principalmente essa fala dele do reino, traz para a gente um encanto quando a gente lembra dos personagens, não é? Que era gente simples. Quem foi a comunidade que seguiu Jesus de Nazaré? As pessoas simples, gente do povo, gente que não tinha nada. Até porque, se nós formos mapear a história, nós vamos encontrar que Jesus nasceu e chora no livro de Mateus, o primeiro livro dos evangelistas, depois de 400 anos, 4 séculos, que a terra não tinha nenhum sinal do céu. Parece que de repente Deus calou os profetas. Não existiram profecias no Velho Testamento. Parou ali e recomeçou com Mateus, no choro da criança. Se nós formos pensar, o Evangelho, Velho Testamento, Novo Testamento, é um testamento do céu, porque ali estão escritas as leis que vão ser advogadas em nosso benefício. Certo? O advogado de Deus veio e deixou um testamento inteirinho para nos advogar as nossas causas. O Evangelho, a Bíblia, é um livro essencialmente do Oriente Médio. E nós temos a visão, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, vestida com a linguagem que a gente pode mergulhar, viver, compreender e exemplificar. Nós não estamos mais aturdidos com o entendimento do Evangelho. Essa época passou. E mais do que nunca, hoje, nós podemos escolher qual é o caminho que a gente pega para o céu. Qual é o transporte que a gente pega? Pegando carona neles, nas dificuldades deles e na nossa facilidade. Veja só que coisa mais interessante. O Prêmio Nobel da Paz desse ano foi dividido entre duas pessoas de características assim humanas. Eu vou falar só de um. Podia falar dos dois, mas vou falar só de um, que foi do Dr. Denis Mukwege, que vocês devem ter visto semana passada ou essa semana o prêmio foi entregue. Há um menino da República Dominicana, da República do Congo. Dominicana? Por que eu falei dominicana? Da República do Congo.
na África. Ele era um menino, filho de um pastor pentecostal. E ele costumava sair com seu pai quando ele ia pregar e também curar. O pai impunha as mãos, fazendo as orações que a gente conhece tão bem. O menino achou tão interessante aquilo de poder curar com a voz, com a fé, com as mãos, que ele decidiu que ele seria médico, porque ele podia unir as duas possibilidades de cura. Estudou, se formou em medicina, e depois que ele fez alguns cursos e voltou para a sua cidade, ele descobriu o abismo, ele descobriu o nível de sofrimento que as mulheres passavam, porque elas são ainda, nós estamos falando de alguém que acabou de receber o prêmio Nobel, elas são usadas como armas de guerra. Então ele se colocou como escudo para defender essas mulheres. E hoje já se contabilizam mais de 30.000 atendimentos. Ele é o médico, ele é o cirurgião das mulheres abusadas como veículo de guerra. E ele, no seu discurso, disse que a justiça é trabalho para todos. A justiça é trabalho para todos. Porque está nos convocando como Jesus, né? Nos convocando a gente assumir um papel aonde nós estivermos. A história dele é uma história muito interessante, vale muito a pena a gente ir lá e estudar. Esse homem, pai de família, tem 4 ou 5 filhos e que dá a vida dele em nome do ideal cristão. Porque tem um mestre, gente. Quem segue um mestre tem responsabilidades cruciais. Depois que a gente conhece Jesus, a gente não é o mesmo. A história muda. Nós espíritas não nos colocamos dessa maneira, porque parece que a gente sempre conheceu Jesus, não é? A gente não tem aquele ardor, por exemplo, de um evangélico. Eu conheci Jesus e quer que todo mundo conheça a partir daí. A gente é mais manso, mas é deslumbrante conhecer Jesus. A gente vai lendo e vai dizendo, mas que homem é esse? Ele era um homem ou ele era divino? Ele era misturado. E ele vivia onde? Esse homem tinha o ardor de dizer que ele conversava com Deus. Que o Pai perdoava pecados e ele também. E por 15 vezes no Novo Testamento a gente vai encontrar essa referência. Eu conversei com meu Pai e conto a vocês. Então ele conversava com Deus e trazia para os discípulos. E hoje a gente já ouve falar com mais frequência dos Cristos, né? O Cristo de Deus. Jesus de Nazaré era pequeno. Ele se tornou no Cristo de Deus, porque como Jesus, ele foi um personagem intrigante. Até hoje não se tem a data exata que ele nasceu. Não se sabe, não se comprova que aquele recenseamento é real. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Muita coisa a tradição não confirma. E eu fico pensando que ele queria que fosse assim. Porque enquanto a gente está buscando reconstruir a sua história, a gente está participando da vida dele. Enquanto a gente busca o Cristo ou o Jesus histórico, nós estamos reencontrando com o Cristo que nos salva, com esse Cristo Salvador, né? Outro dia, não tem muito tempo, um palestrante veio do Brasil e fez uma palestra no Amor e Luz. Eu estava viajando, o pessoal gravou, e quando eu voltei, coloquei a palestra no carro e fui ouvindo. De repente, ele falou assim, que teve uma reunião na Federação Espírita Brasileira. E aí eles estavam explicando, um espírito superior incorporou, e estava explicando que quando um espírito chega num grau bastante avançado, que recebe o título de Cristo, ele pode ser coordenador de um planeta, como Jesus é o nosso coordenador. E que nessa reunião São Francisco de Assis
deu uma mensagem e falou que ele estava se preparando para coordenar um outro planeta. E ele estava perguntando naquela reunião quem queria seguir com ele. Mas explicou, vai ser um planeta mais sofrido do que a Terra. Vai ser um planeta onde ainda vamos ter, assim, guerras. A luta vai ser física. Vai ser como ainda um planeta primitivo. E quando eu escutei que ele ia ter um planeta, eu falei, dirigindo, São Francisco, eu vou com o senhor, eu vou com o senhor. Quando ele explicou que ia ser primitivo, eu falei, não vou não, eu sou de Jesus, eu não vou não, São Francisco me deixa aqui, eu não vou não. Eu amo Jesus, eu não posso deixar Jesus, deixa eu ficar. E chorava de emoção, porque conhecer uma pessoa como a gente conhece Francisco, que viveu praticamente na nossa era, que a gente tem tem a história, a gente pode ver a casa que ele morou, a gente pode ver as coisinhas dele no Museu da Família. E esse personagem, esse homem, vai ser um Cristo. Aí eu queria ir com ele, porque Jesus, eu nem vi o lugar que ele mora, né? Francisco, eu até vi. A vida me permitiu ir lá e ver, e andar, e ver o túmulo, e chorar ali naquele lugar, emocionada. Falei, não, Senhor, não dou conta. Eu vou ficar com Jesus, eu sou de Jesus. E falei, Jesus, você me perdoa, eu quero ficar com o Senhor. Porque imagina que aqui na Terra, que é um lugar tão lindo, um lugar tão belo, que tem pôr do sol, onde os engenheiros siderais, com certeza, gente que vai apresentar no Louvre deve deixar o corpo e ir para ali, pintar a tela do céu todo final de tarde. Não é um espetáculo? E quando neva, eu fico pensando, onde será que forma esse floco de neve? Será se eles ficam fazendo de uma em uma estrelinha, bota na forminha e vai jogando para a terra? Mas tem que ser muitos, porque cai uma enxurrada de uma neve fria e bela. Se fosse morna, seria o maior espetáculo da Terra. Mas não é morna. Eu falo com a neve da minha janela, o único pecado que a senhora tem é que a senhora é fria demais. E depois, quando vira pedra, parece mineral. Quem pode dizer que são estrelinhas pequenininhas que se condensam para ficar no ponto de mineral? É difícil quebrar aquela pedrinha, não é? E são pequenas estrelas que caem do céu. Uma terra que tem passarinho, tem coisa mais linda do que passarinho? Peixe, lago que corre. A gente mora num lugar abençoado. E às vezes a gente não consegue olhar para o céu e não consegue ver o desenho de Deus. Mas naquela época também muita gente não conseguia ver. Porque Jesus sempre que andava cercado pela multidão, né? E aí eu lembro de Zaqueu. Porque Zaqueu devia ser do meu tamanho. Ou eu sou do tamanho dele, não sei, né? Ele já deve estar maior um bocadinho. Conta que Jesus ia passando por aquele lugar. E aquele homem, que não era dos mais simpáticos, de repente soube que tinha um mestre que não julgava ninguém, que aceitava todo mundo. Vocês já imaginaram que coisa mais extraordinária esse mestre que a gente segue? Ele não escolhe. Eu falo com Jesus. Jesus gosta que a gente brinque. Diz que até Deus aceita. Quando a pessoa é fiel e ele sabe, ele não importa que a gente brinque um pouquinho com ele, não. Então eu sempre falo, Jesus, eu acho que o Senhor é carente. Porque tem que ser carente para aceitar todo tipo de trabalhador. Até eu, o Senhor me aceita. Fico intrigada com isso. Como pode uma pessoa tão nobre e tão elevada aceitar todo trabalhador? E olha eu no meio, correndo atrás, fazendo como Zaqueu, subindo na árvore, para olhar o caminho de terra batida vermelha que ele vai passando, cercado pela multidão. E olha que diálogo mais lindo. Ele lá de cima se encanta com Jesus. E a gente sabe que a gente tem um fluido
né, que libera. Na hora que esse amor bate no coração, sai pelos poros. E ele olha e se encanta. Nunca vi um homem mais belo do que esse. Um homem belo olha para cima, porque sentiu aquele amor que chegou até ele. Zaqueu, vai para casa, porque essa noite eu vou passar lá na tua casa, mas na minha casa, Senhor. Mas como pode, né? Ele ficou assim. Mas aí ele lembrou, como é que Jesus sabia o nome dele? Mas, Senhor, como sabes o meu nome? Ora, Zaqueu, como quem diz assim, essas crianças, né? Eu sei o nome de todas as minhas ovelhas. Olha que coisa mais linda. Sei o nome de todas, porque eu sou o bom pastor, e aquele que me segue não conhecerá a sombra. Palavra de salvação, gente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que junta as ovelhas, né? Vai fazendo ali todas caminharem juntas. Mas ele ainda disse lá na frente a uma mulher que tinha um marido muito rico e que, no entanto, era frio. Ele era rico e lhe dava tudo, tinha muitas damas para cuidar da casa, muitos serviçais, mas ele não dava a ela atenção, não dava a ela carinho, não ouvia essas coisas gostosas que dentro de casa é preciso, né? O marido e a esposa olhar no olho, cumprimentar, dar beijinho, dar boa noite, dar bom dia. Pequenas delicadezas que somente dentro do lar nós podemos fazer. Porque dentro de casa, nessa oficina extraordinária, só ali a gente pode demonstrar o amor que a gente sente por Deus, na criatura, na criação que está junto conosco. Então ela sentia falta disso, desse carinho, dessa ternura. E ouviu falar desse mestre. Sempre as pessoas ouviam falar dele como alguém que não julgava e que aceitava a carência dele, né? De ter trabalhado, ele aceitava todo mundo. E ela chegou lá e, para surpresa nossa, ela pergunta para ele, depois que ela conheceu, se apaixonou. Todo mundo se apaixona por Jesus. Então ela se apaixonou e pensou, nossa, eu posso largar aquele Cusa, né? Largar ele para lá e vou seguir Jesus. Olha que coisa mais fácil. Fica tudo resolvido. Abro mão de tudo e sigo ele. E aí ela vai conversar com ele, exatamente isso. Pedir a ele para seguir, para acompanhá-lo. E ele fala assim, Joana, tu me amas? É claro que eu te amo, Senhor. Imagina, eu estou querendo largar tudo para lhe acompanhar. Pois é, se você me ama, você vai voltar para sua casa e você vai cuidar bem do seu marido. Ah, Senhor, é muito difícil. Esse meu marido não dá certo, porque ele é isso. Não, Joana, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então, se você me ama, você vai voltar para casa e você vai cuidar tão bem desse seu marido que você vai ver uma transformação acontecer com ele. Ah, Senhor, é porque o Senhor não sabe. Ele bebe, ele vai no bar, ele tem muitas mulheres, ele não me dá carinho. De novo, pela terceira vez, você me ama, Joana? Mas não era forte assim não, porque ele era manso. Você me ama? Amo, Senhor. Então, volta para tua casa. E você vai tratar Cusa tão bem, mas vai tratar ele com tanto carinho e amor, que ele há de lhe apreciar, e de lhe amar, e de lhe reconhecer. Porque tem, se tiver 99 ovelhas reunidas e faltar uma, eu vou ter de deixar 99 e ir atrás dele, que vai ser aquela que está perdida. Então você cuida dele para mim. Ela não tinha mais nada para falar, tinha. Voltou para casa, cuidou dele e fez de maneira tão digna que quando ele lá numa briga em algum lugar na sua vida, ele veio a desencarnar. Numa psicografia dele, ele vai dizer que a primeira pessoa que ele pensou foi a esposa, a primeira pessoa. Naquela hora, Jesus recusou.
Isso é interessante, porque geralmente ele acolhia, mas ela tinha uma missão que estava dentro do próprio lar. Mas o tempo passou, Cusa desencarnou e ela pôde dedicar o tempo dela para as coisas de Jesus. Ali ela montou uma vida e um dia ela foi chamada, quando já não éramos mais os cristãos, aqueles que eram do poder, já era da oposição, já era da esquerda. Então começou a levar o pessoal para o Coliseu e tudo mais. Lá ela tinha a oportunidade de negar, porque está dizendo na escritura que ela tinha um filho que ainda era jovem. Eles botaram os dois, cada um, num poste para ser queimado. E o filho agora pede a ela para que ela negasse Jesus. Eu sou jovem, mãe, e eu quero viver. Abjura, mãe. Abjura para que eu viva. Não posso, meu filho. Abjura, mãe, porque eu quero viver. Não posso, meu filho. Eu já não acompanhei ele da outra vez. E dessa vez eu não posso, meu filho. E queimaram os dois. Também em psicografias sempre de Chico, que está nos livros, né, que a gente chama de livros especialíssimos. Logo que ela saiu, ela viu Jesus. Se eu soubesse que bastava isso para ficar com ele, eu já teria feito isso. Muitas vidas eu posso dar para ficar ao lado dele. Esse nosso Jesus é intrigante, porque ele veio nos falar de Deus. Ninguém explicou para nós tão bem como ele que Deus é o nosso Pai. É por isso que a gente pode brincar com Deus, porque é nosso Pai. Qual é o filho que não brinca com o Pai? De vez em quando eu falo, eu acho que o Senhor é Pai, criou isso tudo. Quantas galáxias que hoje já nem se conta, quantas estrelas no céu. No Velho Testamento tem uma fala que diz que as estrelas do céu têm nome. Todas as estrelas do céu têm nome. Que coisa mais linda. Nosso Pai, que está no céu, ninguém tinha nos contado com tanta propriedade desse nosso Pai. Então nós somos herdeiros do universo, gente. Nós não somos pouca coisa, nós somos muita coisa. Apesar de vivermos numa Big Via Láctea, não é? A gente sabe hoje mapear, vai lá no Google, a gente coloca lá, a gente está aqui no cantinho, talvez no quintal, na periferia da nossa Via Láctea. Tem todo um caminho até o centro galáctico e tem até o final. Uma coisa extraordinária, mas o nosso nome, o nosso mestre sabe. Se até as estrelas são contadas. E hoje a gente sabe que tem mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Isso é ciência, isso não é mais invenção. Teve um cientista americano muito encantado com o mar e começou a ficar impactado com a areia, a quantidade de areia. O que será que é um grão de areia? Talvez vocês já viram. Ele pegou o grãozinho de areia e levou lá para o microscópio e começou a analisar esse grãozinho de areia. Mas não dava, ele foi aumentando a lente, até que ele botou em 250 vezes maior. E ele viu que cada grão de areia tem uma forma, tem uma cor, tem um design diferente. Vocês podem olhar que está disponível no YouTube. É de ajoelhar no céu e ver aqueles grãozinhos de areia. Eu fiz um estudo lá no centro e eu fui para a praia e peguei grão de areia de todo tamanho, enchi um copo. Até as maiorzinhas, até onde eu pude levar. E cheguei lá, fiz um painel assim, com areia bem pequenininha, mas isso é obra do seu Pai, falei com vocês. Isso não é o que a gente está vendo. Nós estamos vendo grãozinho de areia, maiorzinho, um pouquinho maior, e todos têm uma forma divina. São belos, têm cor.
E nós, imaginemos então nós, criaturas pensantes, com sensibilidade, o que nós não representamos, mas só representamos quando nos damos conta de que nós somos filhos de Deus. Esse é que é o maior legado. Nós precisamos nos reconhecer filhos de Deus. Então tá difícil, tá muito difícil. Tem gente que fala assim, eu nem sei se Deus ainda está ocupado com a gente. Parece que a gente está perdido aqui. Louco é quem fala isso. Porque imagina, nós somos conectados com todo o cosmos universal. Lá na Gênese kardeciana tem uma frase que eu adoro. Talvez é uma das mais lindas. Que lá na Gênese está dizendo que os mundos superiores, os mundos felizes, como lá no terceiro capítulo do Evangelho, a gente vai ter aquela descrição primitivo, prova e expiação, regeneração, mundo feliz e mundo divino, né? Tem aqueles mundos ali. Nessa descrição, a gente pode ter uma ideia do que é. Então, a Gênese vai dizer o seguinte, que todos os mundos superiores estão conectados com os mundos primitivos e até aqueles que estão ainda na animalidade. Por quê? Porque o bom trabalha para o bem geral e não o bem específico. A democracia da terra vai ser democracia no dia que ela for do povo para o povo e trabalhar pelo povo. Aí a gente vai dizer, não, nós temos um regime democrático. Enquanto nós não estivermos, estamos brincando de democracia. Até dentro dos nossos lares. Se os pais forem muito democratas, o que é que acontece com os filhos? Não tem noção de direção. Porque até uma criança especial, hoje é dito pela psiquiatria, pela psicologia, pelos analistas de cérebros e de mentes. Se uma criança é especial, ela ainda assim precisa de diretriz. Porque senão, para que sermos pais e mães? Eles nascem e eles fazem o que eles querem. Porque a gente vai esperar que eles cresçam para agir certo. Não precisava, né? Podia ser como os cachorrinhos lindos, cresce e vai embora, cada um para o seu canto. Nós somos divinos a partir dessa nossa divindade de compreensão. De compreensão. E o nosso Pai não é brincadeira, não. Se está todo mundo nos olhando, eu fico assim maravilhada com o céu. E eu sou apaixonada pelas estrelas. Porque quando eu era ainda muito jovem, eu devia ter entre 12 e 13 anos, eu li O Pequeno Príncipe. E me apaixonei e acreditei em tudo. Acreditava que ele era de verdade, que ele dizia para aquela flor, né, que ele cobriu ela com a redoma por causa do vento. Ele falava que ele podia, né, visitar os planetas, voltar para ela e que ele ia ficar olhando ela de onde ele estivesse. Eu acreditava que ele também podia me ver. Então, eu morava em frente a uma praça que tinha assim os bancos enormes. Todos os dias, se não estivesse chovendo, eu estava deitadinha olhando para ele, para ver, ele devia estar me vendo também. Então, eu ficava naquele namoro com o Pequeno Príncipe. Quando eu cresci e já fui religiosa de berço, nasci num berço católico, e sempre fui apaixonada por religião. Hoje eu sou espírita, mas se eu não for espírita mais, eu vou ser qualquer coisa. Se o espiritismo mudar de nome, eu vou ser também. Porque eu acho que a gente tem que estar conectada, isso é minha simples ideia, preciso estar conectada com forças superiores. Então, a religiosidade nos conecta com Deus, né? Então, eu ficava dali, namorando com o príncipe, cresci. Fui trabalhar na assistência social da Igreja Católica. O primeiro centro espírita, o primeiro grupo de jovens da minha cidade eu fundei entre 16 e 17 anos. E o nome tem até hoje, é São João. Eu nasci apaixonada por São João. Com quem que eu casei? São João. Pois é. Nasci. Tudo de São João eu queria ler. A vida dele eu debulhava. Mas que apóstolo assim, né, que ficou com Jesus, e aquilo me encantava por demais. Então eu casei com João, porque São João não dava ainda, né? Não dava ainda. Então, esse amor por Jesus é algo que
que está impregnado na nossa célula. Ou digo mais, Jesus é um passo. Ele se colocou como caminho, como verdade, como vida. Que ninguém vai ao Pai se não for através desse caminho. Mas é um caminho, como Kardec também coloca. O Espiritismo não é a religião do futuro. A humanidade toda vai ser espírita? Não. Nós vivemos num mundo multifacetado, multicolorido, movimentado, cheio de música, cheio de som, cheio de ideias. Cada um de nós aqui pensa de um jeito. O bacana é isso. E a gente vai alinhavando dentro da possibilidade da compreensão. Então, é um mundo muito grande. Então, não vai ser a religião do futuro. Para que esse monopólio? Para quê? Só tem uma religião espírita. A gente já é assim meio vaidosozinho. Imagina, o futuro é só nosso. Vai ficar pior. Mas é o futuro das religiões. Quer dizer, a ideia espírita, a gente já pode ver. Olha esse prêmio Nobel, né? Agora, no Brasil, teve um prêmio semana passada, que é Inovare 2018. Quem ganhou um projeto, é tudo falando de justiça, é um projeto maravilhoso. A sua 15ª edição foi esses dias. Boa noite. Lhe dar um boa noite. Eu quero lhe dar um boa noite. Esse é o nome do projeto que ganhou. Boa noite para uma criança de 7, 8 anos de idade que está na linha de adoção. Porque quando as pessoas querem adotar, só procuram os pequenininhos. Então, boa noite, eu já sou grande, eu já posso lhe dar boa noite, você já pode me dar. Ou então, crianças especiais. Esse projeto ganhou. Nós temos aí para o Nobel mais de 300 projetos, tudo de cidadania, tudo cheio de caráter, tudo cheio de autenticidade, de fé, de gente que bota a mão na massa e trabalha. O mundo está tão cheio de gente amiga de Deus, amiga de Jesus, amigos de Jesus, tão cheio como uma árvore cheia de frutos. Só que a gente ainda não tem condições de divulgar isso para o mundo. Porque é verdade que depois do advento da televisão, 24 horas no ar, e ainda que mapeia o mundo todo, você vai tomar café da manhã, liga a televisão e começa a ouvir. No Japão aconteceu isso, na Coreia do Norte aquilo, lá não sei outro lugar aquilo. Você mora numa cidade de 5.000 habitantes e está ouvindo do mundo inteiro. Se eu pudesse, eu tirava essa televisão aí que fala do mundo todo. Eu só queria falar da minha cidade. Porque fica muita notícia de uma vez, ou então eu ia dividir em pedacinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Porque acaba que a gente acredita que a gente está sem rumo. Tem gente que perde até o sentido da vida. Quem perde o sentido da vida é porque não se conectou com a vida. Não perdeu, não. Não chegou a ficar linkado mesmo no sentido da vida. Porque nas nossas andanças pelo mundo, nós estamos procurando só uma pessoa, a nós mesmos. Parece que a gente precisa de tanta gente, né? Fala-se de solidão. Mas solidão de quê? De si mesmo. Porque olha que a gente pode fazer um bocado de companhia para nós mesmos, viu? Nós somos porreta, que nem na Bahia. A gente pode se olhar no espelho e dar bom dia. Você hoje tá bonitinha, né? Dá um sorrisão aqui, terapia do riso. Hoje a ciência já prova que o cérebro, ele não tem muita inteligência. Ele é neutro. Imagina, o nosso cérebro é neutro. É neutro sim, porque se a gente faz um sorriso amarelo, ele já começa a movimentar lá para gerar serotonina, adrenalina e essa zina, tudo que a gente precisa para ficar feliz. Então, se a gente realmente quiser assim ficar bem, acorda de manhã e sorri. Sorri. O cérebro diz, opa, o negócio aqui tá bom. E começa a ajudar. A endorfina e vai tudo misturando aí.
para a gente ficar bem. Para a gente ficar bem. Tem algo assim nessa descoberta que a gente fez através de Jesus, de que nós somos filhos de Deus. E assim, e mais maravilhoso ainda é saber que Deus não é pai somente da gente. É pai de todo ser vivo. E ainda do que não é vivo, de tudo. Qualquer pedrinha que tem, a gente não faz pedra, quebra a pedra, modifica a pedra, mas a essência, tudo vem de outro lugar. Essa descoberta e as falas de Jesus, como ele disse que ele era o pão da vida, né? E que nem só de pão vive o homem. Olha que negócio mais intrigante. A gente precisa de comer pão de manhã, meio-dia, de noite, e ainda faz lanchinho pelo meio, né? Tem uns que acordam de madrugada porque dá fome comer alguma coisa, né? Nem só de pão vive o homem. Abre oportunidades para a gente estudar cada vez mais. E tem um personagem, uma mulher que viveu na Índia, que quando eu fui apresentada a ela, foi a minha filha que me apresentou. Talvez vocês já ouviram falar da Giribala. Ela foi uma menina que na Índia, vocês sabem, a menina vai crescendo ali 9, 10, 11 anos, o pai é que escolhe um casamento, até hoje ainda é assim. E nas estatísticas, olha só que coisa intrigante, nas estatísticas, é o lugar que tem o menor índice de separação. Nunca se viram. O pai escolhe, tem o dote, faz o casamento e eles vão embora. É o menor número de separação. Aqui a gente parece que... Eu estou casada há 40 anos, graças a Deus. Já dei umas rapiadinhas daqui e dali, mas ninguém se machucou e a gente segue firme, junto. Mas tem outras pessoas que não conseguem ficar firme tanto tempo, né? E aí tem tanta oportunidade de casar de novo e de recomeçar. Lá também talvez teriam, mas as regras ainda são muito duras. O pessoal fica mais quieto. Essa Giribala era uma menina que desde que ela começou a crescer, que ela tinha muita fome. E a mãe dizia, olha, você comendo desse jeito, nenhuma sogra vai te suportar. A sua sogra não vai te dar comida. E a menina casou aos 12 anos de idade, faminta. Comia que não queria deixar para ninguém. Uma fome extraordinária. A mãe avisou, a sua sogra, você controla o seu apetite, porque a sua sogra não vai te suportar. Eu não posso parar de comer, eu tenho fome, ela dizia para a mãe. Casou. Logo a sogra percebeu que a menina era comelona e começou a regrar. E foi regrando e regrou. Um dia, depois que ela comeu com aquela fome, com aquele apetite, tudo era gostoso, a sogra falou, nunca vi uma pessoa que come tanto como você. Você é gulosa e é mal educada. Ela disse que aquilo doeu no coração dela. Seguiu e falou com Deus. Porque na Índia tem muitos deuses. São muitos deuses. Mas eles acreditam num Deus superior. E é uma fé absoluta. Então ela falou para esse Deus superior que ela acreditava. O Senhor pode tirar de mim essa fome, porque eu não quero ouvir nunca mais o que ouvi hoje. Ela era uma menina, entre 12 e 13 anos. Então ela seguiu para o Ganges, que é o rio sagrado da Índia. E no caminho ela encontrou com um sacerdote, aquele na igreja que ela ia, e falou com ele, o Senhor pode tirar essa fome de mim? Ele disse, você vai na igreja, que eu vou ver uma maneira de lhe ajudar. Ela disse, isso não me satisfaz. Seguiu o rumo para o Ganges, tomou aquele banho chamado de sagrado e continuou pedindo ao Deus superior que tirasse dela aquela fome, molhadinha, com a roupa do banho recém-tomado. Ela viu um homem de branco que chegou para ela e disse, eu vim em nome do seu Deus atender ao seu pedido. A partir de hoje, você não vai comer e você não vai beber mais nada. As suas células serão nutridas pelo sol. E eu vou lhe ensinar um tipo de yoga, mas que é um segredo entre você
e Deus. A menina diz no relato dela, eu li a biografia dela, que como que uma redoma fluídica se fez, as pessoas passavam e não via que tinha ninguém ali. Ensinou o exercício, ela nunca mais comeu e nem bebeu. E aí, um grande guru perguntou para ela, mas por quê? Se existe uma fórmula de tirar a fome e a sede, por que você não ensina isso para o povo da Índia, que tem crianças que nascem na rua e morrem na rua? Não é a pobreza de miséria que a gente conhece, é uma pobreza de ideologia, de encontrar com o ser superior, de se iluminar, de se tornar espíritos de luz, yogis, gurus da humanidade. Ela falou, porque eu tenho um segredo com Deus. Ele me usa para que as pessoas acreditem que se pode viver de luz. Eu estou falando de um caso, mas tem Teresa Nilma, católica, e alguns santos da Igreja Católica que viveram de luz. E hoje a gente já tem até livros que falam sobre isso, e já temos pessoas que estão vivendo de luz, porque tem pessoas que são utilizadas para darem testemunho do nosso próprio Pai, que a gente não conhece a grandiosidade. E a gente volta para Jesus. Tinha um cego de nascença, e ele vinha passando pela estrada e o cego soube que era ele e sabia que ele curava. Começou a gritar, Senhor, filho de Davi, cura-me! Senhor, filho de Davi, cura-me! E gritava forte, porque ele sabia que aquela era a única chance que ele tinha de ser curado por aquele homem que marcou na história curas extraordinárias. Mais de 30 curas, as mais incríveis. Ele aproveitou aquela hora. Os discípulos disseram, fala mais baixo, não grita assim, para que está gritando? Senhor, filho de Davi, eu grito mesmo, cura-me, Senhor! Porque ele sabia que ele só tinha aquela chance. Então Jesus para. Jesus para e diz, quem quer falar comigo? Ah, Senhor, não se preocupe, é um cego de nascença, ele para. E ele volta. Bartimeu, o que queres que eu lhe faça? Ora, Senhor, ele vai fazer uma pergunta dessa. Ora, Senhor, eu quero que me cures. Imagina um cego de nascença pedindo a ele o quê? Que me cure. Então, a tua fé te curou. Eu quero que você veja. Veja. Os discípulos, então, ficaram encabulados. Está na Gênese kardeciana. Kardec explicando. E os apóstolos perguntaram para ele, mas, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foi a primeira geração? Foi a segunda geração? Nem ele e nem ninguém da família. Ele veio para que eu possa dar testemunho do meu Pai que está no céu. Então tem gente que veio para ser curado por um milagre, que essa palavra não existe mais. Hoje a ciência já explica muita coisa, mas tem gente que gosta da palavra. O Albert Einstein era um desses. Ele dizia que tem pessoas que não acreditam em milagres, mas que tem outras que tudo é milagre e que ele se encaixava naquele segundo grupo. Eu pego a carona logo dele, né, do físico. Imagina, eu pegando a carona dele, eu estou completamente coberta. A palavra quer dizer algo inexplicável. Ainda que se explique muita coisa, ainda hoje, só o fato da gente estar aqui junto e de eu estar aqui com vocês, já é um milagre, não é verdade? Pois se a gente não se vê todo dia, demora tempo para a gente se ver. Quando a gente se olha, não dá vontade de abraçar, de ficar junto um pouquinho, de aproveitar do carinho dessa amizade, dessa cordialidade que nos une? Isso em nome de Jesus. Fica mais bonito ainda. Em nome de Deus Pai, fica maravilhoso. Em verdade, eu vos digo, se alguém lhe bater na face, dê a outra. Querendo nos dizer assim, sejam mansos e puros, para poder vocês verem o reino dos céus. Se alguém lhe pedir para caminhar 1 milha,
caminha duas. A primeira, você vai pelo salário. A segunda, você vai por amor. Daí João dizer, Deus é amor. O nome de Deus é amor. O fato de nós estarmos aqui é um ato lindo de amor, que foi dado vida por nossos pais. Mas a nossa vida não pertence aos nossos pais. Pertence a Deus que nos criou. Olha que coisa mais fenomenal. Nós não morremos, porque filho de Deus não morre. Volta para casa. É uma transformação apenas biológica, celular. É dolorido, é muito dolorido a morte, em muitas circunstâncias, mas a gente não volta para qualquer lugar, a gente volta para casa. E quanto mais a gente fica próximo de Deus, mais amigo de Deus nós seremos. Para encerrar, eu vou só contar uma história para a gente sair daqui assim, tudo cheio de luz. O nosso Cristo é tão grande e luminoso, que na Gênesis, alguém pergunta, se Jesus seria médium. E aí a gente vai ler. Se ele for médium, ele só pode ser de Deus. Qual espírito iria comunicar-se através dele, senão o espírito do nosso próprio Criador? Então ele era médium sim, pois por 15 vezes. Ele foi lá falar com o chefe para trazer para nós, ele era médium sim, de Deus. E existem médiuns lindíssimos que trabalham em nome de Jesus a serviço de Deus Pai, o nosso Criador. E é uma dessas figuras que eu poderia trazer aqui uma lista enorme de gente que está na terra e de gente que já está no céu, que são amigas e trabalham e dão a vida pelo ideal superior de ser filho de Deus. O diferencial que nós temos é mostrar a nossa humanidade. Nós somos seres humanos. O que vai nos distinguir é a nossa humanidade, o bem feito, o serviço, a integridade, a ética de viver. Isso é que é ser humano, fazer diferente. Então, essa mulher de nome Damiana, ela, um dia, está lá no livro Sexo e Destino. Lá mais para o finalzinho do livro, a gente sabe que Sexo e Destino tem aquela história que envolve Félix, né? Que era o coordenador de uma organização, de uma comunidade lá. Mas ele tinha um ranhem aqui com uma ex-esposa. E estava doido para vir resolver, para ficar logo aquele chefão limpo. Porque é bacana isso, né? Ninguém julga. Mas a gente vai se melhorando. Quando está lá em cima, olha para trás e diz, nossa, mas não é que eu pisei na bola ali, tenho que voltar. Aí ilumina e volta para ajudar aquele que a gente, né, não agiu tão bem. Então ele estava na festa de despedida, aquele auditório imenso, vocês podem ler depois. Vozes de mais de 500 crianças abrilhantando aquela festa, um representante do governador de nosso lar. E de repente, para na porta do recinto, um carro. É assim que diz no texto. Um carro. E adentra no salão uma mulher vestida de luz. E o auditório para. Mas quem é ela? Quem é essa mulher? Porque ela desfilou naquele corredor até se aproximar do homenageado, vestida de luz. Então as pessoas disseram, ela é a Damiana, aquela que trabalha em nosso lar e que ela vai fazer os resgates dos espíritos mais perigosos, aqueles que estão nas furnas, mas que quando querem vir à luz, ela está lá para estender a mão e puxar eles para a luz. Mas enquanto ela está lá trabalhando, ela está apagada para não afrontar aqueles a quem ela socorre. Mas hoje é dia de festa. Então, ela se vestiu com brilho, que é a roupa da alma dela. A gente não precisa brilhar na terra. A gente não precisa brilhar enquanto a gente representa a luz. A gente precisa socorrer da maneira que nos for possível. Porque o brilho pode ofuscar e nos colocar no nível acima daquele que estende a mão para nos pedir ajuda. Porque o que deve brilhar é a nossa alma. E esta roupa nos pertence.
a partir dos nossos feitos. Tem um livro que foi a Iris que me deu de presente, que chama A Vida Além do Véu. Ali tem a história de um pastor, de um reverendo, lá na Inglaterra, que a mãe desencarnou aos 56 anos de idade de câncer. É uma igreja pequenininha. E ele um dia sentiu um pulsar na mão, no braço, uma coisa diferente, esquisita. Pegou um papel e uma caneta sem saber o que estava fazendo, por intuição. E ali ele escreveu, talvez o maior tratado de vida de comunicabilidade entre dois planos. A mãe dele veio contar para ele a vida dela no mundo espiritual. E ele é um pastor, era um pastor. Nunca ouviu falar de psicografia, não. Psicografou aquelas cartas. Quando ele leu, ele ficou tão surpreso. E as pessoas começaram a ler. Ela conta da roupa. Ela conta que reuniões como essa, assembleias, como eles chamam, onde se está tratando de Deus, de coisa boa, essas reuniões em família que as pessoas vão para rir, para aproveitar, para desfrutar da amizade, do amor, do carinho, da ternura, da solidariedade, dividir aquele pãozinho com manteiga, naquela hora ali, você está fazendo o fio, você está tecendo o fio da sua roupa para quando você chegar lá no mundo espiritual. Não é lindo? Não parece simples a gente estar aqui? Mas não é simples, não. Não é simples, não. Isso aqui não é lugar comum. E não é nada comum. Aqui é terra sagrada de Deus. Nós somos terra santa de Deus. Quando a gente aprende que a gente ainda pode tecer o fiozinho, eu logo já fiz os meus, tudo dourado, tudo de brilho. Ainda falei com Jesus, para ficar bem bacana, bota um olhinho verde no meio que vai dar assim uma aquarela maravilhosa para viver colorindo a minha vida e a vida de todos aqueles que passarem ao meu redor. Porque também eu vou ser beneficiada pelo brilho de todos aqueles que passam ao redor de minha vida. Gente, Feliz Natal! Um Natal lindo para todos nós e feliz 2019. Que esse ano venha recheado de bênçãos, de todas as bênçãos que vão nos fazer sermos mais fiéis, mais amigos, mais irmãos, mais patriotas, mais generosos. Esses todos sentimentos que fazem uma árvore que muda a geografia da nossa história. Porque o que Jesus veio fazer na Terra foi mudar a nossa geografia dentro da nossa própria história. Então, viva o homenageado, viva Jesus de Nazaré. Muito obrigada e boa noite.